Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Fique conosco, participe, comente, dá um like aí nessa aula se você gostar e compartilhe com seus amigos, porque estamos chegando na nossa lição de número 5, a nossa revista A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Venha conosco nessa aula, que eu tenho certeza que essa aula vai ser bênção para a sua vida. Irmãos, estamos começando mais uma aula, a aula de número 5, E a aula de número 5, ela vai nos trazer aqui informações de como ler as Escrituras, Será que nós estamos fazendo a leitura das Escrituras do jeito certo, do jeito certo que tem que ser feito? Será que tem alguma técnica? Será que tem alguma forma de nós lermos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e aprender aqui o que está escrito, ver o que Deus quer falar conosco? E o nosso entendimento é que sim, nós temos essa necessidade de interpretar as Escrituras, e essa lição é a 4ª lição que o pastor Douglas coloca aqui na nossa revista, Nossa revista da Escola Dominical, é a 4ª lição. E é interessante porque essa lição ela vem depois de mais 4 lições, nós estamos na 5ª lição, ela vem depois de mais 4 lições que dão aí uma sequência, Primeiro nós falamos que a Bíblia é a autoridade de regra, fé e conduta, prática da igreja. Depois nós falamos da inspiração divina, que ela foi inspirada por Deus, Depois falamos da inerrância à Bíblia, e esse é um pressuposto que nós vamos usar hoje, é uma premissa. A Bíblia ela é inerrante, nós precisamos partir dessa premissa. Se nós não entendemos o que está escrito ali, somos nós que estamos errados, não é a Bíblia que está errada. Depois nós temos a estrutura bíblica, como ela foi montada, o Antigo, o Novo Testamento, os gêneros literários que nós temos ali, precisamos entender. E por último, hoje nós vamos trabalhar como ler as Escrituras. O que nós precisamos, quais são as ferramentas para nós podermos ler as Escrituras e entender melhor a Palavra de Deus. É a nossa lição de número 5. O texto áureo da nossa lição de hoje, ele diz o seguinte, vamos ler aqui o nosso texto áureo, lição de número 5. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lê? Atos capítulo 8 e versículo 30. Esse texto é um texto conhecido, também a nossa leitura bíblica em classe está nesse texto. É a pergunta que Filipe faz para o eunuco. Ele estava lá lendo a Bíblia e ele não sabia, não entendia o que ele estava lendo. Um texto que foi escrito 700 anos antes dele, e ele não estava entendendo aquele texto. E aí o Filipe vai e explica para ele aquele texto, porque o Filipe já sabia, já tinha interpretado aquele texto. A nossa verdade prática, então, nos diz o seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então nós temos técnicas para nós podermos ler a Bíblia, mas essas técnicas elas não são infalíveis, elas não são as técnicas que determinam o que está escrito na Bíblia. É a própria Bíblia que se interpreta e nós precisamos entender como fazer isso. A nossa leitura bíblica em classe, pontos de atenção aqui, pulei aqui, pontos de atenção. Então, quais são os pontos de atenção principal hoje aqui da nossa aula? O primeiro, vamos falar rapidamente aqui de exegese e hermenêutica, nesses 2 termos aqui, só para dar uma conceituada no assunto. Vamos falar de um ponto importante, que é a tradição, a razão.
e as Escrituras, o que será que está acima? Será que é a tradição? Será que é a razão? Será que é a própria Bíblia? Como que os pentecostais entendem isso? E isso é importante o professor passar para os alunos, né? A iluminação do Espírito Santo. Então, esse é um ponto super importante, porque se nós entendemos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus por meio do Espírito Santo, ela foi preservada por meio do Espírito Santo, nós entendemos também que há necessidade do Espírito Santo iluminar a nossa mente para entender o que está escrito ali, né? Então, esse processo ele é importante. Um outro ponto importante que o pastor Douglas trouxe é a experiência. Então, vamos falar um pouquinho da experiência. Será que dá para experimentar o que está escrito no texto bíblico? Isso é importante, né? E, por último, o pós-modernismo, já é um assunto que tratamos aqui nessas aulas, mas é um assunto que ele volta sempre aqui, porque o pós-modernismo traz novas formas de interpretação, novas formas de entender as coisas, e isso, às vezes, entra em conflito com o que a Bíblia nos ensina, né? Então, o nosso texto áureo aqui da nossa lição, nosso texto áureo dessa lição, ele vai nos trazer exatamente esse trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 30, né? Onde Deus manda Filipe se encontrar com esse eunuco. Esse eunuco ele era um líder, ele era um chefe ali da guarda da rainha da Etiópia, e ele está lendo a Bíblia, né? Está indo na sua caravana, está lendo a Bíblia, e o anjo pede para Filipe encostar ali junto com ele e perguntar se ele estava entendendo. Ele não estava entendendo o que ele estava lendo, não conseguia aplicar aquilo que ele estava lendo, né? E Filipe vai e começa a explicar o trecho da Bíblia Sagrada para ele, porque Filipe já tinha feito um exercício de interpretação, né? Já tinha tido a iluminação do Espírito Santo e ele consegue interpretar aquele texto ali para aquele eunuco. Então, qual a importância de nós interpretarmos a Bíblia, sabermos interpretar? Porque quanto mais nós aprendemos a interpretar a palavra de Deus, mais nós vamos conseguir expor essa palavra para o pecador, para aquele que precisa ouvir o Evangelho de Cristo e ganhar essas pessoas para Cristo. Então, a gente deixa uma pergunta nessa aula. Será que nós não estamos falhando em expor essa palavra, como os apóstolos expuseram ela, como os apóstolos pregaram, mostraram para aquelas pessoas, para aquelas 3.000 almas? Nós sabemos que teve a unção do Espírito Santo, mas será que a igreja hoje também não está precisando voltar mais para as Escrituras para poder mostrar esse amor de Deus e ganhar almas para Cristo? Então, essa lição ela vai nos trazer essa reflexão também, né? Por que é importante nós meditarmos na palavra? Esse é um ponto importante do professor trazer para os alunos. Por que é importante nós estudarmos a Bíblia, aprendermos a interpretar a Bíblia? Por que é importante isso? Eu quis trazer essa introdução aqui, porque a Bíblia, nós estamos mais de 2.000 anos, 3.000 anos do momento que Deus inspirou aqueles homens para escrever a Bíblia. Então, nós estamos com uma distância muito grande do tempo quando ela foi escrita. O segundo ponto é que nós estamos distantes também no espaço, na cultura, na forma que aquelas pessoas viviam, né? Quando Deus falou com Moisés na sarça, como que era aquilo, né? Como que era viver como nômade ali numa região da montanha, né? Como que era aquela situação, como era a situação do povo tribal, aquelas tribos divididas, né? Como era a situação de Cristo na época que ele chegou, o Império Romano, os gregos dominando toda a cultura. Como é que era aquela situação? Nós precisamos entender o que eles escreveram no contexto daquela situação, para nós entendermos como Deus falou com eles e trazermos a aplicação para o nosso dia, para o nosso contexto, para o nosso local, né? Brasil, né? Cultura brasileira. Então, faz-se a necessidade de você
entender aquele contexto, aquele momento que eles viviam. O outro ponto importante é que nós temos uma variedade de autores, então nós temos locais distintos, tempos distintos, autores distintos, um era profeta, outro era escravo, outro era rei, então você tem pessoas distintas escrevendo, recebendo essa revelação de Deus, tendo essa experiência com Deus, o Espírito Santo trabalhando na vida deles e eles escrevendo. Então, nós já vimos nas lições anteriores que Deus não obliterou, Deus não tirou aquele conhecimento que a pessoa tinha, né? Então, ela escreveu aquilo que Deus queria transmitir, mas com a capacidade que ela tinha. Então, esse é um ponto importante, nós precisamos entender isso, o momento, o contexto, para nós podermos trazer essa aplicação para nós da palavra de Deus, né? Então, o primeiro ponto aqui é a Bíblia precisa ser interpretada. Então, o nosso comentarista, o pastor Douglas, ele trouxe esse primeiro ponto dividido aqui em mais 3 subtópicos. A Bíblia precisa ser interpretada. E existem 2 ferramentas básicas como cristãos que nós usamos para fazer essa interpretação da Bíblia, né? Essas ferramentas nós chamamos ela de exegese, né? E chamamos ela também de hermenêutica, né? Então, o que é a exegese? A exegese é você conseguir extrair do texto aquilo que o autor queria passar, né? Muitas vezes nós vemos um outro termo que é o exegese, né? O exegese é você colocar no texto aquilo que ele não tem, mas a exegese é você tentar extrair o significado, a interpretação do texto que o texto quer transmitir, né? Vamos dar um exemplo aqui fácil, que vai ser fácil dos irmãos entender. Quando Jesus cita a parábola do semeador... Desculpa. Quando Jesus cita a parábola do semeador, e ele conta lá que a semente caiu na pedra, a semente caiu no solo áspero, a semente caiu num lugar mais fácil e as aves do céu vieram comer aquela semente. Jesus conta a parábola e ele está passando a mensagem para aquelas pessoas que provavelmente tinham alguns lavradores ali que plantavam sementes. E quando ele termina a parábola, de contar aquela parábola, nem todos entenderam, os próprios discípulos não entenderam o que Jesus estava passando naquela parábola. Então Jesus chama os discípulos, vocês não entenderam? Então eu vou explicar para vocês o que é a parábola. E Jesus faz uma explicação da semente que caiu na pedra, da semente que caiu no solo áspero, da semente que caiu nos espinhos, da semente que caiu no solo e os pássaros comeram. Ele dá uma interpretação da parábola. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma exegese daquilo que ele tinha acabado de falar, né? Ele está interpretando, ele é o autor da parábola e ele está interpretando a parábola para os discípulos. Esse é um grande desafio nosso, porque nós precisamos interpretar o que o autor queria dizer. O autor da parábola era Cristo e ele próprio estava interpretando a parábola. E para fazer essa extração, fazer essa atividade de extrair o significado, a significância, o sentido daquele texto, nós usamos essa ferramenta chamada exegese, né? E essa ferramenta, ela vem de uma prática que nós conhecemos como a hermenêutica, né? Então, a hermenêutica, ela apresenta quais são as regras para você extrair aquela mensagem, tá? Do texto, né? E a exegese é você praticar essas regras. Nós colocamos isso aqui na apresentação para ficar mais fácil. Então eu preciso entender o contexto, eu preciso entender a história, eu preciso entender como que o autor colocou aquilo ali, se é uma parábola, se é uma metáfora, se aquilo ali é uma poesia, é um poema, qual é o gênero literário, como que ele colocou as palavras, os verbos, os substantivos, o advérbio, o sujeito. Então eu preciso entender todo esse mecanismo, né, da forma que o autor escreveu. E aí nós temos um grande desafio, porque a Bíblia foi escrita em hebraico,
que é uma língua completamente diferente da nossa, né? Ela não tem tanta vogal, é diferente da nossa. E ela foi escrita também em grego, que é outra língua completamente diferente da nossa. Os tempos verbais são diferentes, né? A forma de você ver substantivo, verbo, adjetivo, é tudo diferente. Então você precisa se imergir, né? Descobrir essas regras, aplicar essas regras para você poder extrair, fazer a exegese, né? A extração daquele significado que Deus quer trazer para nós. Vou dar um outro exemplo aqui, bem fácil, que o professor pode explicar na aula. Estava até lendo aqui agora na Bíblia. Quando Jesus, em João, capítulo 10, ele fala ali que ele é a porta, o bom pastor das ovelhas, nós já vimos muitas vezes os irmãos pregarem que, no versículo 10, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Muitos irmãos pregando que o ladrão aí é o diabo. Mas não está escrito que é o diabo. Não está escrito que o diabo é o ladrão e que ele mata as pessoas. Porque para você definir isso, você teria que ver outros locais na Bíblia onde está dizendo que o diabo mata alguém ou que ele tem poder para matar alguém, né? E nós não vemos isso na Bíblia, mas nós já vimos muitos irmãos pregarem esse trecho dessa forma, né? Então, assim, é um ponto importante para nós seguirmos a regra. Jesus está falando de outros pastores que não cuidam bem das ovelhas. Jeremias fala desses pastores também, pastores maus, e que ele é o pastor verdadeiro, mas ele não está dizendo que o diabo mata, rouba e destrói, né? Então, nós precisamos entender o texto, seguir as regras da hermenêutica para poder fazer a interpretação correta, né? E com a interpretação correta do texto, nós vamos conseguir ganhar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo para Cristo, né? O segundo ponto aqui que o irmão traz quando ele está falando que a Bíblia precisa ser interpretada é a nossa própria limitação, a limitação dos leitores. Porque quando nós lemos um livro da Bíblia, ele trouxe aqui Daniel capítulo 9, versículo 2, Efésios 4, 22... né? Quando nós começamos a ler alguma coisa, nós interpretamos isso que nós estamos lendo de acordo com os nossos pressupostos, com a nossa cultura, com aquilo que nós já vivemos. Você vai ler um livro lá de Graciliano Ramos, Vidas Secas, vou dar um exemplo aqui. Aí você lê lá o Fabiano, que pegou o pau de arara, tal. Mas você vive na cidade, você não sabe nem o que é pau de arara, você não sabe o que é viver lá no sertão, sem água, viver ali naquela dificuldade. Então, assim, você está na cidade, você precisaria ir lá ver como que é a coisa. Trouxe um exemplo aqui fora da nossa realidade, do contexto que nós estamos estudando, mas a nossa vivência, nós não podemos trazer a nossa vivência para o texto. É isso que nós queremos dizer, que o professor precisa explicar, né? Nós precisamos trazer o que estava escrito no texto, né? E nós temos 3 pontos importantes que o nosso comentarista ele traz aqui, e eu quis trazer para a nossa aula também, para a nossa pré-aula, o professor deveria levar para a sua sala de aula, que é a tradição, a razão e a escritura. Qual desses 3 tem o maior peso aqui? Então, o primeiro ponto aqui que nós trouxemos é a tradição. Será que a tradição ela é importante? Está no mesmo nível da Escritura ou ela está acima das Escrituras? Nós entendemos que a interpretação da Bíblia, a tradição, ela deve ser uma consequência da interpretação da Bíblia. Então, eu interpreto a Bíblia onde Jesus disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Né? Então, eu tenho uma tradição de servir a Santa Ceia, porque eu interpretei aquele texto bíblico. Não pode ser o contrário, né? Não é a tradição que interpreta a Bíblia. A tradição ela é uma consequência da Bíblia. E o pastor Douglas ele traz um ponto importante. Ela não é o mesmo nível da Bíblia e nem ela é acima da Bíblia. Porque nós sabemos que tem igreja, né? A Igreja Católica, por exemplo, entende que a tradição ela é maior que a Bíblia. Nós entendemos que não, que a tradição ela é fruto, consequência da correta interpretação bíblica.
Esse é um ponto importante, né? O comentarista ele traz aqui Marcos capítulo 7, versículo 3, e nós tivemos muito esse conflito entre os fariseus e Cristo, porque os fariseus eles traziam a tradição, e a tradição para os fariseus começou a ser mais importante do que a própria lei que estava escrita. A tradição ela era consequência da lei, mas ela começou a ser mais importante do que a lei. E aí Cristo falou, olha, vocês estão invalidando a própria lei com a tradição de vocês. Nós precisamos prestar atenção quando as nossas tradições invalidam a própria interpretação da Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo diz para as mulheres não cortarem o cabelo, lá em Coríntios, havia um contexto, havia toda uma situação naquilo ali, né? Então eu preciso entender o contexto, a situação, para mim poder entender a tradição. Esse é um ponto importante nosso aqui, né? A tradição, ela não gera interpretação bíblica, ela é consequência, né? A nossa tradição, ela precisa ser a nossa regra de fé e conduta, né? A declaração de fé, ela é nossa consequência da interpretação bíblica, né? Esse é um ponto importante. O segundo ponto é a razão, né? A razão é um ponto importante porque eu preciso ter razão para interpretar a Bíblia, né? E tem textos na Bíblia que a razão não vai interpretar. Quando Jesus pega 5 pães e multiplica ele para 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos, como é que a razão interpreta isso? Como é que a razão interpreta o mar vermelho abrindo e engolindo um exército de egípcios? Como é que a razão interpreta o solo se abrindo e engolindo os filhos de Corá? Né? São coisas sobrenaturais, são coisas que a razão não vai entender, né? É fé, né? E aí, quando você olha esse tipo de situação, tem pessoas que, não, esse texto aqui eu não consigo engolir ele, não, esse texto não desce, porque esse texto não tem razão, não faz sentido. Cristo ressuscitando Lázaro depois de 3 dias, como é que eu entendo isso, né? Então, essa razão, ela nos faz criar coisas que não faz sentido, né? Ela leva você a ir para caminhos que vão minar a interpretação bíblica, né? Vai levar você para o liberalismo, vai levar você a criar coisas e vai sair da inerrante palavra de Deus, da forma que nós cremos. Ela está escrita e é aquilo que está escrito, né? Esse é um ponto importante. O outro ponto importante é a nossa razão. Será que a minha razão tem mais razão do que 1.500 anos daqueles irmãos que escreveram aquilo? Da pessoa que teve o contato, a experiência com Deus? Será que a minha razão é superior à razão de todos esses irmãos, né? Então, esses questionamentos nós precisamos fazer, ao mesmo tempo que a razão é importante para nós entendermos o que está escrito na Bíblia, né? Por último, nós temos a própria Escritura. Então, entre a tradição, entre a razão e entre a Escritura, entre esses 3, o pentecostal ortodoxo, clássico como nós, como a Igreja Assembleia de Deus, ela prefere ficar com a autoridade das Escrituras. Está escrito que o mar abriu, então eu creio que o mar abriu. Deus fez um milagre, né? Está escrito que o rio parou, eu vou crer que o rio parou, né? Ela é a inerrante, infalível regra de fé e conduta, e aquilo que está escrito, nós cremos da forma que está escrito. Então, entre essas 3 situações, a igreja entende que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela é a autoridade, ela está acima da tradição, ela está acima das nossas regras, ela está acima da minha razão, da sua razão, porque foi o próprio Deus que escreveu, foi o próprio Deus que carimbou, né? Que autenticou aquilo que está escrito. Esse é um ponto importante, é uma premissa importante, né, que a igreja defende. O segundo ponto aqui é a natureza das Escrituras, né? O nosso comentarista também trouxe esse terceiro ponto aqui, inicial. A natureza das Escrituras, ele está trazendo aqui algum ponto importante para nós. Ele foi escrito, o texto, em hebraico
e grego. Majoritariamente, a maior parte da Bíblia foi escrito em hebraico e grego, e nós temos alguns pedaços que foram no dialeto aramaico, né? E pelo fato de ser escrito nesses idiomas, nós precisamos verter esses idiomas para trazer ele para o nosso idioma português. Só o que acontece é que, muitas vezes, aquela palavra que está lá, ela não tem tradução para o nosso idioma, não tem. Não é a mesma coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O Deus irado na Bíblia, quando você vai ler o contexto lá em hebraico, Deus irado, se trazendo para o nosso contexto, é uma pessoa que está nervosa e ela fica com o nariz vermelho. Ela está nervosa e ela fica com o nariz vermelho. Ela fica com o nariz tão vermelho, de tão nervosa que ela está. Se eu fosse trazer para esse nosso contexto aqui, um contexto que nós entendemos aqui no Ocidente. Então, há coisas que não têm a tradução, não tem a versão daquela cultura, daquela forma de escrita que é o hebraico, o grego, para a nossa realidade hoje. Então, há uma dificuldade em você fazer essa interpretação. E nós precisamos entender isso, nós precisamos entender essa dificuldade de fazer essa transliteração para nós. E aqui o pastor Douglas, ele trouxe 3 escolas principais ali, depois dos apóstolos, né? Mais ou menos primeiro século, 100 anos depois de Cristo, até mais ou menos o 5º ano ali, o século 500, né? O século 5 depois de Cristo, nós tivemos 3 escolas principais que trabalharam essa interpretação, porque você já tinha a Bíblia na Septuaginta, né, em grego, todo em grego o Antigo Testamento, você tinha o Novo Testamento formando ali em cartas escritas em pergaminho, que era o material da época, impresso da época, e você tinha essas escolas, né, a escola de Alexandria, de Antioquia, a escola ocidental, né? A escola de Alexandria ficava lá na Grécia, e essa escola ela tinha muito da cultura helenística, né? Então eu vou mais para aquela situação da alegoria, vou interpretar a Bíblia de uma forma mais alegórica, é muito mito, esse mito aqui parece com o mito de Homero, né? Vamos traduzir isso mais igual, vamos fazer essa versão mais assim, né? E você tinha a escola ocidental, que já ficava ali em Roma, né? E essa escola, ela trazia a interpretação ali do texto focado na tradição romana, né? Então, naqueles 3 primeiros séculos, tivemos vários concílios, concílio de Nicéia, vários concílios que passou por ali, e aquela escola começava a traduzir a Bíblia mais voltado em tradição do que no que estava escrito. E por último nós temos a igreja de Antioquia. Então a igreja de Antioquia, ela queria seguir o texto literalmente. Eu entendo que Deus, ele é poderoso, que o Espírito Santo, ele é poderoso e que ele interviu em todo esse processo, como nós entendemos hoje, que ele preservou a escritura e os textos originais para nós, que os irmãos escreveram aqueles textos, e aqueles primeiros pais da igreja, antes do concílio de Nicéia, 322, mais ou menos, foram reescrevendo e reproduzindo esses textos. E nós entendemos que nós estamos hoje com os textos que realmente precisaríamos estar, né? Dali das cartas do Novo Testamento e essa interpretação. Mas esse é um ponto importante, né? Nós precisamos entender. Hoje eu vou trazer aqui alguns materiais que dá para nós clarificarmos esse ponto, para nós podermos interpretar a forma como a Bíblia está escrita, né? E quanto mais nós se aprofundarmos nisso, quanto mais nós buscarmos isso, mais Deus vai nos usar para poder pregar o Evangelho ao pecador. O terceiro ponto aqui da nossa lição, então, pressupostos para ler. A Bíblia pressuposto pentecostais, né? O nosso pastor ele separou também em 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é que a Bíblia é a autoridade de regra, fé e conduta. Então é o que está escrito ali na Bíblia que está valendo, né? Aquela regra que está valendo. Então,
Nós interpretamos a Bíblia crendo no que nela está escrito. Nós interpretamos a Bíblia tirando coisa lá de outro lugar ou tirando um pedacinho aqui. Não, isso aqui não dá para, isso aqui não encaixa, né? O irmão traz aqui a questão da mitologia, do liberalismo teológico, né? Ou relativizando o que está escrito na Bíblia. Usando a teoria crítica. Não, nós usamos a história, a gramática, as regras da hermenêutica, sem criticar o texto, sem querer dar significado que ele não tem, né? Sem querer relativizar, sem querer acreditar nos milagres, na experiência que os irmãos viveram enquanto eles estavam escrevendo o texto sagrado. Então, a Bíblia, nós precisa se interpretar do jeito que ela é. Não dá para tirar lá a experiência que os irmãos viveram quando Cornélio ouviu a palavra e começou a falar em língua estranha. Não dá para tirar isso, né? Não, esse trecho aqui eu não vou ler. Esse texto aqui é histórico, é narrativa, isso aqui não entra na interpretação. Não, ele precisa entrar, né? Ele está lá e ele precisa entrar também. Então, o primeiro pressuposto é esse. O primeiro pressuposto é esse. O segundo pressuposto, a segunda premissa que nós temos aqui, e entendemos que ela é importante, né, é que você tem a iluminação do Espírito Santo. Esse é um tema que o apóstolo Paulo trabalhou bastante nas suas cartas, escrevendo aos Coríntios. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendessem a luz da palavra, eles não entendessem a revelação. Então nós temos a palavra de Deus sendo inspirada, ela sendo revelada às pessoas que estavam escrevendo aquela palavra, né? Os irmãos que estavam ali escrevendo, Pedro, Tiago, o Paulo, o Judas, né? O João, o Moisés, o Daniel. Deus estava revelando a palavra para eles por meio da inspiração do Espírito Santo. E essa palavra revelada, ela precisa ser interpretada. E esse processo de interpretação, há um processo onde o Espírito Santo, ele ilumina a pessoa que está lendo o texto. Então, essa é uma doutrina importante porque, se você for ler um livro secular, você não vai ter o Espírito Santo te iluminando. Isso precisa estar claro para os alunos, o professor precisa passar isso, né? Você não vai ter o Espírito Santo te iluminando quando você lê a Constituição, não precisa. Constituição é coisa do mundo, daqui, né? É coisa que é desse planeta, é daqui do Brasil, né? Foi criado pelos homens, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas quando você lê a Bíblia, você está lendo um livro que ele foi inspirado pelo Deus. O Deus que ele é todo-poderoso, que ele é infinito, que ele é um Deus além das nossas imaginações, além do nosso pensamento, além da nossa capacidade de conhecimento, de reflexão. Então, há o Espírito Santo agindo no leitor. O nosso comentarista, ele traz aqui três situações de pessoas, três tipos de pessoas, né? O homem natural, que não aceitou a Cristo, que não se entregou, não se arrependeu dos seus pecados, que não tem o Espírito Santo, ele não vai conseguir traduzir esse texto. Ele não vai conseguir interpretar. Porque João está lá escrito que o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade, vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. O irmão trouxe aqui Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, que o Espírito Santo ele vai iluminar, né? Vamos ser iluminados, e quando nós estivermos lendo o texto bíblico, o Espírito Santo vai nos iluminar e há uma conexão do texto revelando a mim. Não revelando o próprio texto, mas revelando a mim, revelando a minha condição de pecador, que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser mudado, né? Então a Bíblia, quando eu vou interpretar ela, eu tenho uma ação do Espírito Santo. Ele traz aqui o homem não regenerado, aquele que não vai entender. Eu digo para os irmãos que há uns 25, 30 anos atrás, eu fui ler um artigo de um filósofo português, e ele estava explicando as 70 semanas de Samuel. E era um negócio longo, tinha mais de 40 páginas. Eu estava lendo aquele artigo e eu li aquilo e eu falei, meu Deus do céu, onde que esse homem vai chegar?
E depois de 40 páginas que eu li, ele não chegou em lugar nenhum. Ele não chegou em lugar nenhum por quê? Ele tinha filosofia, ele sabia interpretar texto, mas ele não tinha o Espírito Santo. Então ele lê o texto e ele não consegue extrair nada, ele não consegue chegar a lugar nenhum, ele não consegue interpretar o texto, porque falta Espírito Santo, falta iluminação, não é técnica. Então é por isso que nós falamos no começo que interpretar a Bíblia não é só um conjunto de técnica, vou lá, uso a técnica e interpretei a Bíblia. Não, tem a ação do Espírito Santo, né? O segundo é o homem espiritual, que o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, né? E o terceiro aqui é o homem carnal. Ele usou esse texto lá quando ele estava falando com os irmãos de Coríntios, quando ele começou a escrever aquela carta, porque os irmãos estavam lá com o texto, estavam lendo, estavam tendo a mensagem, mas não tinha mudança na vida deles, né? Não tinha aplicação o texto. Então faltava a iluminação do Espírito Santo, que transforma a vida e que fala, você não pode mais adulterar, você não pode pecar, você precisa mudar comportamento, você precisa mudar, esse homem velho tem que morrer e agora tem que nascer o homem novo. Então a doutrina da iluminação é muito importante, né? E o cristão precisa entender isso, que não é qualquer um que vai ler a Bíblia e vai interpretar. Não, para interpretar você precisa ter o Espírito Santo, você precisa orar, você precisa buscar a Deus e Ele vai te auxiliar nessa tarefa. O último ponto aqui, meus irmãos, importante, e que nós pentecostais estamos reafirmando isso, estamos colocando, é o valor da experiência. Por que o valor da experiência? Porque a experiência, nós vivemos o que está escrito. Aqueles irmãos, quando escreveram o texto bíblico, né, eles estavam experimentando Deus. Eles estavam vivendo Deus. Quando Moisés escreve lá sobre a sarça ardendo, ele estava vendo a sarça ardendo. Quando ele escreve lá sobre as tábuas, ele estava vendo as tábuas. Estava experimentando aquilo. Quando ele escreve sobre o bezerro de ouro, né? O povo estava lá, adorando o bezerro de ouro. Então, não dá para nós separarmos a experiência que aqueles irmãos que escreveram a Bíblia viveram, né? Eles viveram uma experiência. E aí fica uma pergunta para nós: será que a igreja hoje não pode viver as mesmas experiências que aqueles irmãos viveram? Será que nós não podemos ter as mesmas experiências? Será que nós não podemos ter o Deus da Bíblia, aquele Deus que falou que cura, que demônio pode ser expulso, que morto pode ser ressuscitado, né? Que pode sair água da rocha onde não tem água, não tem leito de rio? Será que nós não podemos viver essa mesma experiência? Será que o cristão não pode experimentar isso hoje? Então, o entendimento é que sim, nós podemos experimentar. A minha experiência não faz interpretação bíblica, não faz doutrina. A experiência não gera doutrina, ela é consequência do que está escrito na Bíblia. Esse é o mesmo entendimento da tradição, né? A tradição não gera doutrina, mas uma boa doutrina, ela gera boas tradições. Uma boa interpretação vai gerar tradições corretas. A mesma coisa é a experiência, ou seja, se eu tenho a doutrina, se eu tenho a Bíblia, vai me gerar experiências que estão na Bíblia. E aqui eu deixo uma experiência rápida para os irmãos, né? Que nós vivemos o que está escrito, nós entendemos que acontece o que está na Bíblia, que o cristão pode experimentar aquilo que está escrito na Bíblia, né? O meu pai, ele foi atropelado e ficou 4 anos e 2 meses no hospital, e os médicos, depois de 4 anos, falaram assim: nós vamos cortar a sua perna. E aí, quando ele mandou ele para casa avisar a minha mãe, ele já estava aposentado por invalidez, trabalhava de pedreiro, e aí a minha mãe pediu, meu pai não era cristão, então minha mãe pediu na igreja oração, minha mãe já era cristã, e ela pediu oração na igreja, e as irmãs começaram a orar. E nessas orações de madrugada, uma das irmãs teve uma visão que ela ia na casa do meu pai, na nossa casa, orava pelo meu pai e o meu pai era curado. E ela foi em casa com as irmãs, orou pelo meu pai e o meu pai foi curado. Ele tinha uma doença na perna, no osso, chamado osteomielite. Essa doença ela vai comendo os ossos. A perna dele já estava 16 centímetros mais curta, porque o médico ia cortando, mas o osso não cicatrizava. Então, assim,
aquelas irmãs, isso é 40 anos atrás, viveram a experiência do milagre, né? Essa experiência está escrita porque na Bíblia nós vemos que tem milagre, sim. Então, o professor pode mostrar que a experiência, assim, o meu pai viveu essa experiência, a minha família viveu, eu vivi essa experiência, a perna dele não foi amputada, não foi cortada. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro vivo, né? Ela não é um livro morto que aconteceu as experiências há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás e não acontece mais hoje. Não, nós se apropriamos do que está escrito aqui, né? A experiência não gera doutrina. A minha experiência ela não pode ser maior do que a Bíblia, mas se eu puder experimentar o que a Bíblia me ensina, nós precisamos experimentar, porque essa experiência é que muda a vida do pecador. Depois dessa experiência, o meu pai teve um encontro com Cristo e ele aceitou a Jesus Cristo. Então, a experiência, sim, nós precisamos viver, e nós pentecostais vivemos a experiência, né? O terceiro ponto aqui, irmãos, que nós precisamos ter para nós podermos interpretar a Bíblia, são as regras básicas de interpretação, né? Então, estamos chegando aqui no finalzinho já da nossa aula, e as regras da interpretação. Eu trouxe aqui, estamos seguindo aqui o nosso texto, né? E nós temos 3 pontos aqui. A Escritura é sua própria intérprete. 2, princípios de interpretação. E o perigo da hermenêutica pós-moderna. Então vamos falar rapidamente desses pontos aqui. Primeiro ponto, a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Eu não preciso ir lá achar o dicionário esquisito, o dicionário lá não sei da onde para poder interpretar o que está escrito. A Bíblia se auto-interpreta. Então, o que se auto-interpreta? Nós vamos comparar o que Jesus falou sobre a fé, que Paulo falou sobre a fé, o que João falou sobre a fé, o que Tiago falou sobre a fé, o que o livro de Hebreus está escrito sobre a fé, né? O que Pedro falou sobre a fé, e nós vamos ter uma interpretação do que a Bíblia fala sobre a fé. É isso que o texto está falando, né? É isso que a Bíblia interpreta a Bíblia. Ah, mas nós vamos precisar de algum momento de um dicionário, de uma concordância, de ver o texto original, a palavra original. Sim, vamos precisar. Mas o que nós estamos dizendo é que eu não preciso de um outro livro com algumas teorias para me interpretar a Bíblia. Eu preciso interpretar a Bíblia usando o que nela está escrito. É como o exemplo que nós damos aqui. João capítulo 10 vai falar lá dos pastores maus, né, que Jesus está falando, ele se compara com os pastores maus. Mas nós temos esse trecho falando também em Jeremias, nós temos também em Salmo, que fala do bom pastor, Salmo 23. Então, eu vou comparar esses textos, eu vou ler esses textos e eu vou ter uma interpretação do que é um bom pastor, do que é o mau pastor, e que Cristo está dizendo que ele é o bom pastor. Isso é muito importante, porque as Bíblias antigamente elas tinham referências, tá? Então, essa Bíblia aqui, por exemplo, que eu trouxe, não vai dar para os irmãos ver, mas no rodapé, ela tem aqui algumas referências. Então, você vai ler o versículo, tem uma referência, um númerozinho, 35. Vai lá embaixo, vê o 35 e vê quais são os outros versículos que aquele 35 está falando. Então, você vai ter uma referência e você vai ver onde aquele versículo aparece, aquele tema, né? Concordância bíblica. Então, amor, onde aparece amor? Amor aparece aqui, 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 aqui. Tem 300 vezes amor na Bíblia, 400, 500 vezes. Então, você vai interpretando um texto usando um outro texto. O próprio Jesus, ele usava essa técnica. Então, nós temos o texto aqui, João 3,16. João, por que Moisés levantou uma serpente no deserto? Você vai ter que ir lá, em Números, vai ter que ler e entender por que ele fez aquilo ali, né? Vai entender o contexto. Mas aí Jesus pega esse texto e ele fala assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então você tem um contexto, você tem, olha, Jesus explicando um trecho ali. Jesus pega a Bíblia lá no templo, na sinagoga, ele abre em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele fala, olha, ele lê o texto, ele fala, olha, sou eu, esse texto está falando de mim. Então você tem a Bíblia se interpretando, Cristo interpreta várias passagens do Antigo Testamento, o livro de Hebreus também, Paulo também, Pedro também. Então,
é preciso pegar isso e comparar os textos para poder fazer a interpretação. Então, essa é uma primeira regra básica, né? Nós temos os pressupostos, né, do experiencialismo, da experiência, nós temos o pressuposto da inerrância da Bíblia, da autoridade da Bíblia, da ação do Espírito Santo, e agora nós temos as regras, né? As regras, primeira é, Bíblia interpreta Bíblia, né? Essa é a primeira regra. A segunda regra que nós temos aqui são os princípios da interpretação, que aí é aquela hermenêutica e a exegese que nós comentamos lá. Eu trouxe um versículo e nós vamos falar disso aqui no final, para nós encerrarmos aqui a nossa aula. Né? Princípios da interpretação bíblica. Nós usamos aqui o princípio da história gramatical. Né? Nós temos a história, nós observamos a história, nós observamos a gramática, nós observamos o contexto. Você precisa observar tudo isso para você entender o que o texto está querendo dizer. Então, são 3 regras básicas. O que o texto diz? O que o texto diz? Não o que eu penso que o texto diz, tá? Não é o que você acha que o texto diz, é o que o texto está dizendo, né? O que o texto diz. O segundo é o que quer dizer o texto. O que ele queria dizer quando o autor escreveu, né? Quando Paulo escreveu, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo queria dizer com aquele texto? Né? Por que ele estava escrevendo aquilo? O que estava acontecendo na igreja? Né? O que os irmãos estavam fazendo, que não estava fazendo o que Paulo tinha falado, que Paulo não estava imitando Paulo? O que estava acontecendo? Né? O que Paulo queria dizer com esse texto? E por último o Paulo usou esse texto, ele queria dizer que era para eles fazerem isso, isso, isso e isso. Entendi o que o Paulo queria dizer? Então agora eu vou ver se esse texto se aplica para mim. Né? Que é a terceira parte da nossa lição. Como aplicar esse texto para nós. Então, são regrinhas básicas que você precisa seguir para poder interpretar a Bíblia. E usando essa sistemática, né? A Assembleia de Deus, né? A CGADB, Conselho Geral de Educação, aí, de Teologia da Assembleia de Deus, ele fez um manifesto que eu recomendo os professores a lerem esse manifesto. Né? Vamos dizer que ele é um adendo ali à nossa declaração de fé, né? Falando da hermenêutica pentecostal. Que a próxima aula nós vamos ver esse assunto também, a hermenêutica. Será que se existe uma hermenêutica reformada, uma hermenêutica histórica, existe também uma hermenêutica pentecostal? Né? E a CGADB trouxe esses pontos aqui, nós vamos abordar aqui para frente essa hermenêutica pentecostal. Tá? Falando agora dos perigos da hermenêutica pós-moderna. O que significa isso? Né? Então, a hermenêutica pós-moderna, ela vem muito de quando nós abrimos esse trimestre, nós falamos da modernidade líquida, onde você não tem valores absolutos, né? Onde aquelas regras, aquelas verdades que nós conhecemos deixam de existir. E a pós-modernidade, né? A hermenêutica pós-moderna, ela vai nesse mesmo campo, nessa mesma seara, vamos dizer assim, aonde você começa a relativizar algumas coisas. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que Cristo ressuscitou? Será que ele nasceu da Virgem? Você começa a colocar algumas regras de interpretação que começam a enfraquecer pilares absolutos e basilares da doutrina cristã. Né? Então, é muito perigoso você usar isso para poder interpretar a Bíblia Sagrada. É o que está escrito, é a Virgem. Né? Ele ressuscitou, foi no terceiro dia. Vamos entender qual é o contexto do terceiro dia, como contava os dias naquela época, mas foi depois de 3 dias e vamos encerrar o assunto aqui. Né? Porque se eu começo a gerar uma série dessas situações, eu começo a complicar o entendimento aí da palavra de Deus. Então, o que a igreja não abraça quando você fala dessa hermenêutica pós-moderna, né?
A igreja não abraça a forma absoluta do método histórico-gramatical, né, que cria um cânon dentro do cânon, né? Então, essa parte aqui, ok, essa história aqui, ok, essa história aqui não, essa história você tira fora, essa aqui não dá, né? Não nos rendemos a métodos históricos críticos pós-modernos, então, aqueles métodos que criam, começa a relativizar as coisas e não entender do jeito que a Bíblia está escrito, né? Refutamos a teologia narrativa e sua pretensão de desconstrução do texto e de seu sentido, que devem sempre guardar coesão com o contexto histórico e gramatical. Esse é outro ponto. Não empregamos métodos de interpretação subjetivista, focadas no leitor em detrimento do autor e do texto que está escrito. Não, o nosso método aqui está olhando mais o que é o leitor. O leitor precisa entender que foi desse jeito aqui, mas não é o leitor que precisa entender, né? Ele tem que entender o que está escrito, não o que ele quer que o texto esteja escrito, né? Nós estamos vivendo numa moda que tem que reinterpretar, ressignificar esse período, não, a Bíblia está muito pesada para os homossexuais, está muito pesada para esse grupo aqui étnico, não dá, mas é o que está escrito. Então você tem que entender o que está escrito, né? Então na nossa apresentação nós deixamos aqui alguns exemplos dessa teologia pós-moderna. E para nós encerrarmos aqui a nossa aula, nós trouxemos aqui para os irmãos alguns subsídios, tá? Para o professor poder passar para os alunos, incentivar eles a buscarem um pouco mais, né? O primeiro aqui, ó, Entendes o que lê? Esse é um livro do Gordon Fee, do Douglas Stewart. Ele é um livro bacana, está explicando aqui bastante coisas interessantes, alguns problemas, contexto literário, contexto histórico. É um livro interessante dos irmãos ter. O outro livro, eu já falei dele, que é A Espiral da Hermenêutica, né? Esse livro é um livro maravilhoso, falando sobre interpretação bíblica, do Grant Osborne. E aí tem um livro mais simples aqui que eu trouxe para os irmãos, que é da Ada Haberson, né? Que é Manual de Tipologia Bíblica. Então, esse manual ele é bem interessante porque ele pega várias coisas do Antigo Testamento, o tabernáculo, a pia, os sacrifícios, e ele começa a explicar isso, o Novo. Então, vamos dizer que é um dicionário de você interpretando ali coisas do Antigo e do Novo Testamento, fazendo uma relação entre eles. Tipologia é um tema muito interessante dos irmãos pesquisarem, do professor pesquisar, porque você começa a entender alguns tipos de Cristo, como José, como Moisés, como coisas, tabernáculo, Arca da Aliança, e você começa a linkar uma coisa com a outra. O outro subsídio que eu trouxe aqui é essa Bíblia, que é a Bíblia-chave, Bíblia de palavra-chave hebraico e grego, né? Essa Bíblia ela é interessante por quê? Porque essa Bíblia aqui, ela vai trazer para você, ela é como se fosse uma concordância de grego e hebraico. Então eu tenho uma palavra aqui, agapau, né? Agapau, que estou aqui em João 3,16, né? Onde que essa palavra agapau, né, uma palavra grega, agape, ele vai aparecer em outros trechos da Bíblia. Então vamos dizer que é uma concordância misturada com um dicionário. E ela é muito interessante porque aí você vai ver aquela palavra, aquela palavra em outro local da Bíblia e você vai conseguir comparar um texto com o outro, tá? Então, se você puder comprar uma Bíblia dessa, eu recomendo, é muito boa. E você vai ter o significado original da palavra que você está lendo, ou seja, o significado em grego e o significado em hebraico. Você vai ter isso transliterado para o português com os seus vários sentidos, tá? Então, ágape tem vários sentidos e você vai conseguir pegar todo aquele sentido, se preparar melhor para você interpretar a Bíblia. Depois eu trouxe aqui, irmãos, novamente, o site do Bible Project. O Bible Project, eles têm em inglês, português e espanhol. E o bacana desse site é que eles têm todos os livros da Bíblia, eles já fizeram um desenho. Então, eles têm um desenho explicando cada livro da Bíblia, dividindo ele em seções, em capítulos, em trechos que são importantes você entender. Então, isso é muito, muito bom, é um recurso muito bom para você poder aprender a Bíblia Sagrada. Outro recurso que eu trouxe aqui, esse recurso ele é em inglês, tá? É o Bible Gateway. Bible Gateway é um site onde os irmãos colocaram todas as versões de Bíblias que nós temos hoje.
Então é importante você ter versão de Bíblia. Essa Bíblia que eu trouxe aqui, a CPAD utiliza mais a Almeida Corrigida, né? Mas você tem Nova Versão Internacional, você tem a Mensagem, você tem Bíblia Viva. Então é importante que você que é professor da escola dominical, você tenha mais de uma versão da Bíblia. Pega a Trinitariana, pega a Corrigida, pega a Nova Versão Internacional, pega a Bíblia Viva. Então aqui, o site, o Bible Gateway, você consegue pegar lá o versículo João 3,16 e você coloca lá nas 23 versões, nas 30 versões de Bíblia que tem disponível, e ele vai te dar todas elas, cada uma no seu, da forma que ela foi transliterada, né? Da forma que ela foi vertida do grego e do hebraico para aquela versão. Nós temos Bíblias que elas são mais próximas do texto literal, né? Então são Bíblias que são mais próximas do texto receptus, vamos dizer assim. E nós temos Bíblias que elas são mais próximas do texto das ideias, dos pensamentos que o autor estava transmitindo. Então o ideal é você ter um compilado dessas Bíblias que estão mais próximas do texto literal, que com certeza vai ser mais difícil de entender, e uma Bíblia que é mais aquela Bíblia viva, né? Bíblia, tradução na linguagem de hoje, onde você vai ter uma explicação mais do pensamento, da ideia, e aí você vai ter todo o texto vai conseguir compreender melhor, tá? Esse é um ponto importante. Outro ponto que eu trouxe aqui, irmãos, é um aplicativo chamado My Bible, tá? O My Bible é um aplicativo que você usa no celular, tá? Você tem um celular, você vai pôr ali no seu celular ou no seu tablet. E o My Bible, você consegue baixar dicionários, comentários, vários comentários, comentário do Champlin, comentário de Bickle, comentário de vários comentaristas. Você consegue baixar e aí você vai ler lá João capítulo 5. Você clica e você já tem todos os comentários embaixo daquele versículo que você está lendo. Então isso abre a visão para você poder entender aquele texto usando comentário, usando devocional, usando dicionário, porque está tudo ali. Você só vai ter o trabalhinho de ler o versículo e ler o que os comentaristas explicaram sobre aquele versículo. Quanto mais comentaristas, melhor para você poder ter uma tradução do que você está lendo, tá? Por último, irmãos, para nós encerrarmos a nossa aula, nós trouxemos um exemplo aqui, que é o João 3,16, tá? Vamos fazer uma explanação aqui rápida, acho que o professor também dá para fazer isso em sala de aula, para mostrar uma forma de você interpretar a Bíblia, né? Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um trecho conhecido. Qual é o nosso primeiro trabalho? O primeiro trabalho que você precisa fazer? Você precisa entender a semântica, a sintaxe, a morfologia das palavras, o que aquela frase está querendo dizer, né? Eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito, eu tenho um objeto do sujeito, eu tenho um substantivo, eu tenho o que eu tenho aqui naquele texto. Então, quando nós pegamos aqui esse porquê Deus amou o mundo, então esse porquê, ele é um advérbio, uma conjunção aqui, que ele está ligando ao texto anterior. Ele está fazendo uma conclusão, ele está respondendo uma pergunta. Esse porquê é um porquê que ele é junto, não é um porquê separado, né? Estamos falando de português aqui, de gramática, né? Então ele é um porquê junto. Então ele está respondendo. Porque Jesus está respondendo. Deus, então Deus aqui. Vai falar de Deus. Gente, Deus, tem tanta coisa de Deus que você vai ter na Bíblia. Deus amou, amar é um verbo. Quando João escreve aqui a fala de Jesus, Jesus já está colocando que Deus amou no passado. Isso tem uma implicação muito grande. Tem uma implicação muito grande. Não está falando que Deus amou agora ali, na hora que ele estava conversando com Nicodemos. Ele está falando que Deus amou no passado o mundo, né? Ele amou o mundo como que ele amou esse mundo? Então, por quê? Como foi a forma que Deus amou o mundo? Aí ele dá uma explicação. Ele deu o seu Filho. O Filho aqui é o Filho de Deus, é o Cristo, né? É a essência de Deus. É o Filho que o João está falando lá no capítulo 1. O unigênito para que todo aquele, e aí ele traz uma condição, você precisa crer no Filho de Deus. Se você crer no Filho de Deus, você não vai perecer, você vai ter a vida eterna. Há um contraste aqui entre perecer e ter vida eterna. Então,
uma vez conhecendo aqui a parte gramatical, nós precisamos se aprofundar para entender qual é o contexto que isso está acontecendo, essa fala. Por que João colocou isso no texto? Por que João trouxe isso aqui depois lá das bodas de Caná da Galileia? Por que depois do primeiro capítulo? Por que ele começa a revelar esse Cristo agora? Então nós vamos ver que aqui o João está colocando um texto onde tem um camarada chamado Nicodemos, né? Ele preferiu colocar essa parte da Bíblia aqui. Então, o Nicodemos está lá. Mas quem é o Nicodemos? Nicodemos é um fariseu. Então, você precisa conhecer os fariseus, escribas, saduceus, herodianos, essênios. Quem são esses grupos de pessoas? O que eles fazem? Onde que eles estão? Né? Repórter, Globo Repórter aqui? Você precisa fazer o Globo Repórter, ir lá e descobrir tudo deles. Né? Eu vou pregar sobre esse assunto, eu preciso descobrir todo esse assunto. Eu preciso entender como é que era aquela cultura. Por que o Nicodemos foi à noite? Por que ele não foi de dia? Então você precisa investigar. Para nós podermos interpretar o texto, nós precisamos investigar. Então, esse contexto é Grécia, é contexto grego, é soldado romano, por que era perigoso encontrar Jesus, um fariseu encontrar Jesus, entender o que Jesus estava falando, porque nós precisamos entender esse contexto, né? E aí, quando eu começo a entender esse contexto, eu vou sair agora do versículo 16 e eu vou ler para trás, eu vou ler o 14, o 15, eu vou ler o 13, depois eu vou ler os versículos para baixo, eu vou ler o 17, o 18, o 19, para mim poder entender o contexto. E aí, quando você vai ler esse contexto, Jesus está falando que ninguém subiu ao céu, ninguém desceu do céu, só um que desceu do céu. Ele está falando de Moisés que levantou serpente no deserto, né? Ele está falando que as pessoas precisam crer para elas terem a vida eterna. Então está falando de vida eterna e perecer de novo. E depois ele está falando que quem não crê para frente, no versículo 17 e 18, quem não crê já está condenado. Nós já estamos falando aqui de julgamento. Então, como é que eu junto todo esse texto? Você precisa entender o contexto agora. Houve um julgamento lá em Números, quando aqueles que não foram lá e olharam para a serpente, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Eles morreram morte física. As serpentes estavam mordendo eles, aquelas serpentes no deserto, e eles não olharam para a serpente de bronze que Moisés tinha feito, e eles morreram. Né? Então agora Cristo está comparando esse texto do passado e ele está trazendo esse texto para ele. Né? Quem não olha para Cristo, quem não crê no sacrifício de Cristo, já está condenado. Mas não é morte agora só morte física, é morte espiritual, porque ele está falando agora de vida eterna. Ele não está falando mais só de morte física. Então, o professor ele precisa pegar esse texto aqui e ele vai trabalhar o contexto. Né? Trabalhamos o português, trabalhamos a parte principal ali, né, para entender onde está o verbo, onde que está acontecendo. Agora nós vamos trabalhar o contexto, né, o contexto do texto, aquele que está em volta. Trabalhamos o contexto do texto, agora nós vamos trabalhar a significância. O que é a significância? Você precisa entender o que é Deus. O que é esse amor aqui? Será que esse amor é o amor de homem e mulher, é o amor de pai para filho? Ou é outro amor? Né? Há um contexto aqui, há uma palavra. Qual é o significado dessa palavra amor no grego? Né? Esse amor ágape. Né? Qual é o significado de mundo? Então vamos agora entender o significado. Quando Jesus está falando de mundo, Deus amou o mundo, mas João aqui no capítulo 1 diz que o mundo amou mais as trevas, não amou a luz que era Cristo. O apóstolo João, ele diz lá em João, não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, que mundo é esse? Né? Eu preciso pegar o significado dessa palavra mundo, né? E aí fala que Deus deu o seu Filho unigênito. Quando ele fala que Deus amou também, será que nós podemos ir lá em Efésio e diz que Deus nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo em Cristo para sermos salvos por meio de Cristo? Porque pela graça sois salvos, se não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós precisamos pegar o texto bíblico e agora ver a significância. O que é unigênito? O que é filho unigênito? O que significa unigênito? Qual é o contexto dessa palavra? Será que unigênito é a essência de Deus? É aquele que é o único? Porque a Bíblia também diz que nós somos filhos de Deus, mas nós somos unigênitos? Não, não somos.
unigênitos. Nós somos filhos adotivos, o único é só Cristo. Então, para nós interpretarmos a Bíblia, nós precisamos pegar todo esse material, todo esse contexto, e ir pegando esses versículos e ir interpretando aqui a Bíblia Sagrada. Nós pegamos um texto que é conhecido aqui dos irmãos, poderia ser qualquer outro texto, né? Esse texto é uma narrativa. João está narrando uma fala de Jesus com Nicodemos. Nós poderíamos pegar qualquer outro texto que poderia ser uma poesia, poderia ser uma profecia, poderia ser uma parábola, né? Mas aqui ele está contando uma narrativa. Nós temos a fala de Cristo, nós temos a fala de Nicodemos acontecendo. Quando é a fala de Cristo? Quando é a fala de Nicodemos? Nicodemos entendeu o que Cristo falou para ele, houve mudança na vida de Nicodemos, ele sai de lá de madrugada à noite e ele sai transformado pela palavra de Deus, ele sai defendendo esse Cristo que falou com ele. Né? Aquilo que Cristo falou, que Deus amou, que deu, aconteceu. Ele morreu na cruz, ele perdoou pecado, ele transformou vidas. As pessoas que tiveram contato com ele foram mudadas por essa ação de Cristo. Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração para nós entendermos a palavra de Deus. E aqui nós encerramos, irmãos, a nossa aula, né? Deixamos aqui as referências para os irmãos. Porque é maravilhoso estudar a Bíblia, porque é importante estudar a Bíblia, porque às vezes eu estava pensando, será que o fato de nós não estarmos explicando a Bíblia do jeito que nós deveríamos explicar, não está impedindo de nós ganharmos mais pessoas para Cristo? Será que o fato de nós não estarmos se dedicando a interpretar essas escrituras, a buscar esse conhecimento, não está impedindo da igreja avançar? Eu acredito que muitas vezes está sim. Eu acredito que muitas vezes nós estamos gastando energia com coisas que não é o que está aqui na interpretação bíblica, que não é o que Cristo deixou para nós falarmos, que não é o foco, que não é o centro. E aí muitas vezes as pessoas estão ouvindo essa mensagem e não estão sendo transformadas. A iluminação do Espírito Santo não está batendo em suas vidas. Ela não está sendo transformada, não está sendo convencida do seu pecado, não está sendo convencida de que ela precisa mudar, de que ela precisa olhar para esse Cristo como as pessoas olharam para a serpente lá no deserto. Né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar mais. É isso que o pastor Douglas trouxe aqui na revista, né? É isso que a Assembleia de Deus está trabalhando no Brasil hoje. Nós precisamos buscar essa interpretação da Bíblia. Nós precisamos moer esse texto, remoer esse texto, né? Como o boi que debulha ali, ó, e vai mastigando no rumen, ele vai até tirar toda a energia que ele precisa, todas as proteínas, todos os aminoácidos que está naquele vegetal. Nós precisamos trabalhar o entendimento e a interpretação da palavra de Deus na direção do Espírito Santo para nós podermos ganhar almas para Cristo. Que Deus te abençoe, que você se sinta motivado depois dessa aula a buscar mais, a buscar a interpretação da Bíblia, porque Deus, ele fala conosco através dessa palavra. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Peça a Deus que Ele te dê direção, peça a Deus que Ele te ajude a interpretar e siga aqui as regrinhas que nós colocamos, siga os pressupostos. A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Não existe varinha mágica, né? Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que comparar textos, né? Você vai ter que fazer a interpretação da gramática, você vai ter que olhar o contexto, você vai ter que buscar o significado da palavra, a significância, o sentido da palavra, e Deus vai te usar para você tanto ser edificado por essa palavra, como edificar outras pessoas por meio dessa palavra. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.